Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, pela TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Também Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição o telefone 38766146, o telefone da nossa produção também São Paulo 11 5052 5555. Participando desta edição de Gente que Fala, Coronel Telhada, deputado estadual. Prazer tê-lo aqui, Coronel. Muito obrigado pelo convite. Agradecer a você e a toda a sua produção. Desejar uma boa tarde a todos que nos ouvem, né? Primeiro mandato como deputado? Como deputado, sim. Eu fiquei 2 anos e 2 meses como vereador na Câmara Municipal de São Paulo. Em 2014 entramos na campanha e em 2015 assumimos como deputado estadual. Filiado ao PSDB? Por enquanto, PSDB. Também conosco o empresário Ciro Moura. Prazer tê-lo aqui, Ciro. Por enquanto é bom. Boa tarde, senhor Copé. Olha, como eu sempre digo, é muito seleto aqui o ambiente. Hoje está um peso que a cadeira tem que ser forte. Olha, e é um prazer imenso e vamos responder as suas perguntas. A primeira delas é presidente estadual do PTC. Presidente estadual do PTC, Partido Trabalhista Cristão, e vice-presidente nacional, por antiguidade. Diz que antiguidade é posto, não é, Coronel? Com certeza. Então, Também conosco o jornalista Raul Jafé. Olha, Zancopé, que grande alegria estar aqui com vocês. Essa mesa que eu frequentei durante tantos anos aqui, com tantos programas aqui, o Câmara Aberta, o Quebrando a Banca. Então, uma alegria estar de volta aqui também na nossa TV aberta, além de todas as emissoras, TV Guarulhos, todas as que nós estamos aqui nesse programa maravilhosamente conduzido por você, sob a supervisão do nosso grande mestre, Fausto Camões, e dessa espetacular Zenilda. E os convidados aqui da mesa dispensam comentários, né? Também conosco o economista José Roberto Faria Lima. Faria Lima, muito bom tê-lo aqui, Faria Lima. Prazer é meu, Zé Coronel, você sabe disso. Esse espaço é um espaço fantástico para debate de ideias, eu acho que... E para ter várias opiniões sobre o que vivemos hoje. Estamos vivendo eu acho que um fim de noite escuro, próximo do amanhecer, então é bom refrescar com as ideias e o debate aqui é sempre interessante. E você coordenando me deixa... Eu não posso me furtar a essa pergunta. Quando estávamos lá fora, antes de entrarmos aqui, as pessoas falando sobre computador, o meu netinho faz isso, o meu netinho faz aquilo, mas você ensinou a todos para que os netos pudessem fazer isso. Você é um dos pioneiros. Eu sou meio dinossauro nessa área. Não é, né? Não é Estou acostumado com os computadores desde o tempo que eles eram alimentados a lenha, né? Mas hoje, realmente, sem o meu netinho, eu não consigo mais mexer, nem num tablet, nem muito menos... Por causa do espaço, os nossos dedos são muito... Você implantou fez a primeira conexão de internet em São Paulo, fez a primeira rede de internet na cidade de São Paulo. Isso, foi há algum tempo atrás, naquele tempo chamava-se BBS, né? Era uma inovação. Essa... A internet veio para modificar muito a nossa qualidade de vida. Aliás, essa tecnologia que nos deixa extasiado nada mais é do que uma repetição daquilo que outras gerações viveram. Todas as gerações ficam extasiadas com as suas tecnologias. Eu imagino quando inventaram a roda, que a roda era quadrangular, depois ficou triangular, depois ficou roda, né? Então, todo mundo ficou extasiado. Quando tivemos o domínio sobre o fogo, a mesma coisa. Quando começamos com a siderurgia, só que essa tecnologia agora é uma tecnologia que pode modificar a qualidade, a natureza da nossa realidade. Essas maquininhas aqui, que detêm o conhecimento acumulado por 70, 80 bilhões de seres humanos que já viveram aqui, está ao alcance da mão,
mas não modificou em nada a nossa natureza ainda. Sem contar o Prodazem, que é o sistema da informatização do Senado, Logo do hoje que Congresso. foi preso o Vamos Zé deixar Roberto. bem claro. Exatamente por isso. Porque Vamos a deixar polícia... bem claro que nós não somos dessa época que inventaram a roda, Não, que inventaram não, o fogo, pelo amor de Deus. Né? Vem dessa época que inventaram o computador. Ele estudou o cérebro eletrônico. Polícia Federal prendeu hoje ex-governadores José Roberto Arruda, do PR, e Agnello Queiroz, do PT. E o ex-vice-governador Tadeu Filipelli, do PMDB. Ele é atualmente assessor especial do presidente Michel Temer. A ação é baseada no aprofundamento da delação premiada da Andrade Gutierrez, que expôs um esquema de corrupção nas obras de reconstrução do estádio Mané Garrincha para a Copa. Custo inicial previsto 600 milhões, o estádio consumiu 1 bilhão 570 milhões de reais. Isso é dinheiro público. Que vergonha, né? Que vergonha. Coronel A gente... Telhada, Ciro Moura, Raul Jafé, hoje, Faria Lima. por enquanto, foi só um estádio, né? Ainda falta um monte para ser analisado, né? Falta o Itaquerão aí, lá no Rio, o Maracanã, todos aí, pelo que consta, pelo que O de se Manaus, diz Manaus também. O que se diz a boca pequena é que todos estão comprometidos, né? Mas que vergonha da política brasileira, né? Você vê que é pluripartido, praticamente quase um bom número de partidos, não vou dizer todos, que seria liviano, mas um bom número de partidos envolvidos. O ser humano aqui, ele está deixando bem claro a sua origem corrupta, né? Eu acho que as leis vieram para justamente tentar conter essa corrupção que é nato. A Bíblia, né, já fala nisso. Mas os nossos políticos, essas pessoas aí que dizem representar o povo, extrapolaram, deixaram aflorar esse lado criminoso do ser humano nessa política brasileira que acabou prejudicando totalmente o país. É muito triste a gente ver nomes aí influentes, nomes de pessoas que têm história envolvidos nessa situação de corrupção. Corrupção criminosa, uma corrupção que tem feito muitas vítimas. Nós temos aí pessoas morrendo em corredores de hospitais, escolas abandonadas, uma geração toda sem cultura. A gente vê essa geração totalmente mal formada, porque a gente vê os jovens hoje não sabem nem escrever, quanto mais se fala em história, geografia, conhecimento da nação, não sabem nada, é uma geração... Isso tudo é resultado dessa maneira terrível de levar o Brasil na política, talvez nos últimos 20, 25 anos, que temos que mudar isso aí, né? Não podemos continuar assim. Pois não, Ciro... Jafé, Faria Lima. Olha, eu queria comentar uma coisa, que a coisa hoje é muito fácil você falar mal de alguma coisa. Nós não temos nada para falar bem. E quem está limpo? Se tem sujo, tem limpo. Dos limpos ninguém fala. Eu estou falando em causa própria, porque o meu partido é limpinho. Mas Tenho é obrigação nada que ver do com seu isso. partido Então, ser um partido correto. Mas veja, você aponta Não há o errado porquê. e não aponta o certo. Não, mas Agora, Ciro, quantos Não, deputados Ciro, federais deu sorte. você tem Não, lá mas, Ciro, eleitos? Hoje Ciro, nenhum. Nenhum. Ô, Ciro, Os dois que eu elegi saíram. E o que Então, você mas, quis Ciro, dizer? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que os bons partidos, os partidos que são corretos, têm uma extrema dificuldade em eleger seus candidatos. Esse é o problema. Ô Ciro, Veja. com todo respeito, o teu partido está fora de toda essa Sim, movimentação. e não é só o meu. Mas é obrigação. Nós passamos... Mas é obrigação. Nós cumprimos a nossa obrigação. Sim, Diga sim. pelo menos isso. Então, senão o Brasil tem que ir embora. Meu filho já foi embora. Falou, pai, isso aqui está uma porcaria, eu estou indo embora. E eu não tive argumento. Não tem. E Não o tem, êxodo não tem. para, inclusive, não só para os Estados Unidos, agora para Portugal, Sim. é uma coisa assombrosa. Que tem ido de empresários para Portugal, para a Europa em geral. Né? O pessoal não quer ficar aqui e Turma, educar os filhos aqui. É um momento muito sério. Tá certo. Agora, eu sou um pouco antigo, não muito, um pouco. Eu Experiente. prefiro chamar o meu amigo, economista Faria Lima, de meu querido e considerado deputado Faria Lima, que é um homem antigo, de preceitos antigos, correto, mantém ainda esse respeito da população e eu vejo na rua. Então, por quê? Tem que andar com respeito. E o Brasil hoje não, porque o povo brasileiro tem que fazer sua autocondenação também, porque ele permite isso. Esse povo lá, ninguém está lá não eleito. Todos estão eleitos. Você, quando me perguntou hoje se elegeu alguém, eu elegi sim, numa coligação de pequenos partidos, eu elegi a deputada Renata Abreu, que por enquanto, Isso. não sei nada dela. Nossa colega Nossa amiga, seu na nossa Assembleia,
Quem que é lá hoje? Fizemos dobradinha. Gileno. Então, Gileno... Mas depois saem dos partidos bons, você reparou? Não, mas ela continua lá. Ah, bom. Então as que continuam são as Mas veja, pessoas que quem querem fazer anda- a coisa certa. Agora o outro já vai para os grandes E a Renata Ô, Abreu tá indo muito bem lá. Turma, a história é o seguinte, deputado quem anda estadual. direito, Deputada anda federal. direito. Quem anda Direito, torto, é anda verdade. torto. Se é deputado ou não, é coincidência. Agora, o homem sério é sério. Então, hoje nós estamos discutindo, porque é bonito fazer fofoca. Agora, como é que você chegou na Assembleia? Foi com Trabalhando voto? e com voto. Andando direito, com voto. E é um Tem lá excelente seu deputado, colega Adeliano. Gileno. O Gileno Igor, Gomes que de agora Guarulhos. foi eleito prefeito lá em Itapevi, foi substituído pelo Cacá. Pelo Kaká. Mas aí é uma coisa interessante, porque o senhor falou do Faria Lima, e eu lembro que quando foi... É bom. Deputado. Coronel não O senhor não tem jeito, eu não vou É. mudar. Quando o senhor falou no Faria Lima, o Faria Lima foi deputado federal em 70, é isso? 70 Eu tinha 74. 9 Para com anos. isso. Não, Você tá me envelhecendo. De jeito nenhum. O meu geriatra mandou eu parar de ficar Eu estou fazer aniversário para não ficar velho. Quando se falava a pessoa é deputado federal, é deputado estadual, você falava com orgulho, era uma Claro. pessoa. Era um status. É o mesmo que você fala que o cara era médico. O cara era. Lembra? O cara é professor. Ela vai ser professor. Era motivo de orgulho. A nossa nação tomou um caminho que passou a se desprezar totalmente a palavra autoridade. Sim. Começa dentro de casa, você não respeita a autoridade dentro de casa. Hierarquia, não tem mais. disciplina, Destruição da família. civismo. É. Então, essas palavras perderam valor. Conclusão, o que aconteceu, aí o senhor não deve ficar ofendido, porque eu sou político, e modéstia à parte, é ruim falar da gente. Mas eu sou um cara honesto, trabalhador, vivo Mas do meu tem salário. bons políticos. E Nós existem aqui conhecemos inúmeros. a polícia, sabemos que tem Mas gente o problema muito é que no boa. Brasil, para você ser um político honesto, é difícil. É difícil, Porque lógico. o que vale É que eu falei pro Ciro. o que É vale para a verdade. população é o político desonesto, sabe por quê? É. Porque ele troca favores. Isso A mesmo. população chega, pede uma coisa para mim e uma coisa que eu não posso fazer, porque ou é ilegal ou está fora dos meus limites, eu falo, olha, não posso fazer. Ou porque você foi contra o governador, porque você não votou aquilo que o governador Exatamente. queria, ele também não te dá as coisas. Exatamente Mas ele o é que do acontece. partido do Não, mesmo, mas, governador. mas o Não, fato mas é, é do Mas ele vai PSDB. ter sempre que votar junto. Se ele tiver discordante, ele vai ser queimado lá dentro. Mas é que eu tô falando, nós, é nós- esse nós vamos negócio. ficar discutindo no varejo. Nós temos que analisar problemas, como sair disso. Não, olha, Como antes, fazer a travessia. Faria Lima. Como jogar fora parte desses defeitos que nós acumulamos e herdamos. Né? Cultura você herda. né? mas E cabe à população nós viemos na saber cultura disso. você herda. né? Nós temos uma herança cultural muito boa. Nós temos a herança cultural dos portugueses, dos italianos, dos alemães, dos japoneses, dos negros, dos índios. A nossa cultura é muito boa. Esse povo é muito criativo. É que ele está sendo, entende, penalizado. Ele vive numa situação quase que de escravatura, porque ele não tem liberdade para nada. Ele foi jogado na dívida, ele está todo ele, entende, endividado, Nasceu todo ele devendo, aprisionado, sem saber. todo ele, entende, num estado que o americano chama de spell, está completamente encantado por esses elementos que chegaram por aí e assaltaram o poder e destruíram tudo. Para mim, pro Telhada, entende, que é um coronel, entende? Eu vim de um berço, entende, militar. Lá a palavra honra é a palavra honra. Né? Dignidade, respeito à dignidade, nossa bandeira, à nossa patriotismo. pátria. Não tem essa dimensão negativa que os sociólogos colocam, não. O patriotismo, entende, é o último refúgio dos canalhas. Eles é que são os canalhas ao dizer essas coisas. Não tem menino entrando em banheiro de menina, agora pode. Não, nós temos que verificar como é que nós podemos sair disso. Essa situação do futebol, Só tem por duas exemplo, saídas pra é um sair problema terrível. Quer dizer, os grandes negócios do planeta são entretenimento e energia. Talvez tenham alguns outros, mas é entretenimento e energia. Esse entretenimento, por exemplo, nós tivemos um brasileiro que criou uma estrutura chamada FIFA, que congrega mais países do que os países que a própria ONU reconhece. Isso tem uma dimensão gigantesca. O futebol passou a ter uma dimensão gigantesca. E estragaram maior, tudo, mais estragaram roubaram tudo. também, né? Os caras foram roubar, Foram entende? roubar, Na construção, entende? De No estádiozinho. Ensinaram os alicerce. estrangeiros a roubar, essa é a verdade. Faria Ensinaram a Lima, roubar. foram roubar no alicerce. Esse José Roberto Arruda não era o Isso, governador é do painel, de, é aquele do Distrito painel. Federal? Ele já era aquele do painel. Ele que foi violou caçado o uma painel. vez, voltou a ser governador, foi caçado de novo. Esse é um Quer dizer, reincidente. É o teu negócio, eles estão tão conscientes da impunidade Isso. que eles acham o seguinte, é como falava, o José Dirceu não estava lá preso e estava cometendo os crimes dele, como diziam, crimes continuados, que continuam. Quer dizer... A liderança E dele outros não tantos, se né? esvaiu. Eles mesmo sendo perseguidos, mesmo estando ali com a justiça no seu encalço,
eles continuam delinquindo. Esse Arruda aqui já devia estar com 30, 50 anos de prisão. Já preso, né? Preso, porque já faz tempo que esse homem fez. Vamos analisar Esse mais painel, friamente. quem O cara está idealizou? preso. Teoricamente, ele deve ser condenado. Aí vem a grande pergunta da palavra que você falou. Ele cumpre? Não cumpre. Outro dia eu brinquei com uma pessoa na rua, falei, olha, eu te arrumo 100 milhões, mas você tem que ficar 1 ano preso. O cara olhou bem para mim e falou, fico 2. Turma, é muito dinheiro. E o cara está solto. Mudaram e nós até não moeda. temos certeza que ele vai cumprir. Nós estamos vivendo um mundo que tem perdão. Para o homem comum, não tem. Nós estamos vivendo politicamente correto, Meu, né? É a desgraça do Brasil. Mas Não, agora eu quero puxar. mudaram a moeda agora é bilhão. Eu Sim, fico mas- assustado. É só Eu pensei bilhão que que fosse fala em real, milhões. mas não é Mas real. tem mas de onde é você bilhão. vem. Tenho certeza, eu vou agora puxar a sardinha aqui, porque eu gosto de falar isso, porque é verdade. Você tem família, para andar como você anda, você se ergueu numa escola, Senhor. que é minha também. Eu sou oficial do Exército com muito orgulho, da arma de cavalaria, já brinquei com você, que não é melhor nem pior, é diferente, mas ele não gostou muito, porque ele é de infantaria. E você é de família de milico. Então, tem origem, de onde você veio, por onde você andou. Comentamos aqui de colegas, onde eu sou mais antigo ainda. Então, nós temos que, pelo menos, mostrar referência. O Brasil não foi sempre assim, turma. Não foi. Não. Eu sou do tempo. Não, o que Brasil era piorou diferente. muito quando Muito. saíram os militares. Mas ninguém tem Olha, coragem de falar isso. Eu falava isso aqui em 2002, 1995, e queriam me matar. Pô, como? Ele está falando que é a favor da ditadura? Não, não sou a favor da ditadura. Mas eu quero dizer o seguinte, que se alguma classe nesse país é a tem favor? ordem, respeito, autoridade e hierarquia, são os militares Tem que você honram a explicar, bandeira você do tem Brasil. respeito à conduta que eles tiveram. É lógico. Quem ficou rico? Ninguém. Você, que a sua família era amigo de turma desse povo. Você pode ser testemunha da história. Então era diferente. Tinha segurança, Sim, senhor. tinha conduta, Tinha tudo. prendia, condenava e cumpria. Pô, pessoal, Eram anos dourados Então, para nós. agora o mundo mudou e a pessoal mais novo não conhece o anterior, não tem comparação. Outro dia eu perguntei Não para o meu existe filho, um que já é um parâmetro menino. para isso. Hã? Não existe um Não, parâmetro. eu perguntei ao meu filho, que é um menino que tem quase 40 anos, se ele acreditava que já houve um momento aqui em que nós não tínhamos televisão, nem branco e preto. Ô pai, você me amola. Pai amola muito o filho, mas quer o bem do filho. Aí ele andou um pouco e falou, pai, nunca tinha pensado nisso. E nessa mesa tem testemunhas de que não havia televisão, nem branco e preto. Verdade. Então, o mundo que evoluiu pós-guerra, a guerra não é boa, mas na evolução é fantástica. Perfeito, a evolução. E nós tínhamos Professor, uma televisão séria, né? O Coronel Telhada falou do governador Zé Roberto Arruda, que foi preso, o caso do painel. Quem idealizou aquele painel lá, você se lembra? Não. O Petrônio Portela, que era um elemento fantástico, que fazia uma articulação civil naquele período, que não existia ditadura no Brasil. No Brasil existia o governo autoritário. Democracia no Brasil nunca existiu. Sim. Democracia no conceito grego nunca existiu. Ou oscila entre autoritarismo ou populismo. Quando o populismo se exaspera ao máximo, vem o autoritarismo, que é o processo para se reequilibrar. Nós nunca vivemos a dita democracia, que é um sonho meio a ser alcançado, que isso exige muito investimento em educação. O que é educar? Educar é incutir valores. Nós perdemos a referência dos valores. Isso, na realidade, não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial. Aqui eu começo com a minha historinha do Gagarin. Quando primeiro jogaram a Laika, uma cachorrinha, depois jogaram o Gagarin. Ele abriu a escotilha e disse, puxa vida, a terra é azul. Aí ele olhou com mais calma e disse, pô, não tem fronteira, não tem distância, é instantânea. Criou-se a mundialização, ou, entende, esse processo que hoje fala... Globalização. Globalização. Quem é que se usufruiu desse negócio todo? Quem? Foi o capital. Você aperta um botão aqui, o dinheiro daqui sai. O Estado-nação perdeu a soberania, ela não tem um conceito de soberania total. O presidente da República não controla a moeda. Antigamente controlava, ele desaparece, ele fica aprisionado, entende, a forças maiores lá fora. E o Brasil tem tudo, pela dimensão que é, entende, de ter uma reação um pouco maior. Nós somos a 7ª maior economia do planeta, feita com esse povinho que é dito, entende,
incompetente. Que incompetente? Nós criamos, entende, a maior civilização tropical que que o mundo conhece. 7ª economia. E com todos esses problemas todinhos, daqui a 50 anos, estudos mostram que nós vamos continuar sendo a 5ª maior economia do planeta. Então, o que nós temos que fazer é, entende, orientar esse jeitinho brasileiro, essa criatividade, no sentido positivo. Modificar comportamento, como disse o Ciro. Porque como por o Ciro enquanto falou, tá por mal. comportamento. Meu pai me dizia o seguinte, meu filho, entre o caos e a ditadura não tem escolha. Meu filho, entende? Antes de você mandar, você tem que aprender a obedecer. São lógico. princípios que a natureza joga na nossa cara e nós não queremos aprender. Ou seja, tem que ter direitos, mas tem que ter obrigações. Lógico, lógico. Essa Constituição foi feita no momento errado. Ela junta 34 tipos de ética dentro de uma Constituição, que é um pacto. Esse pacto foi feito antes de cair o tal Muro de Berlim. Se tivesse sido feito um pouquinho depois, as coisas seriam diferentes, bem diferentes. O Estado é gigantesco. Onde tem Estado gigantesco, que é maior do que a nação, o que é que tem? Corrupção. O assunto de hoje, o advogado do presidente Michel Temer, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, entrou com um novo pedido no Supremo Tribunal Federal para que o inquérito que o investiga por corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa não seja suspenso. Porém, como o equipamento da gravação está sendo transportado dos Estados Unidos para o Brasil, o julgamento previsto para amanhã poderá ser adiado. Ontem, o perito Ricardo Molina, contratado pela defesa de Temer, disse que a gravação é imprestável como prova. E hoje, o Ricardo Sayegh... Falou do conteúdo, não? Só falou Não. da parte técnica da gravação. Parte técnica. O conteúdo ele não falou nada. Ele não analisa o conteúdo, só a parte técnica. Hoje Ricardo Sayegh protocolou ação contra a delação premiada dos irmãos, que essa delação causou tudo isso. O Ciro esteve neste final de semana como um dos líderes partidários com o presidente. Olha, eu não estive. O seu nome foi anunciado lá. Anunciado com muita emoção, mas eu não estive, porque eu ainda falo a verdade. Perfeito. Muito bem. Mas, voltando à política, eu queria fazer algumas perguntas, porque eu sou adepto do federalismo, que é tudo aquilo que vem de baixo para cima, que vem tudo de cima para baixo. Partido, por exemplo, por que ele tem que ter caráter nacional? Já perguntei nesse programa. Sim. Por que não vem de baixo para cima? Vai formando, pode ser municipal, como americano. Quantos partidos tem nos Estados Unidos, Raul? Você que é estudioso. A última vez que eu contei tinha 122. Não sabe exatamente, mas... Não sei, porque para mim só prevalecem 2. Exato. O resto é tudo Ciro, candidato independente. Ciro, a última vez que eu contei tinha 122 partidos. Tem inclusive partido nazista lá. Sério? Sério. Só chegam os dois, mas tem partido do Alasca, partido comunista, partido nazista, tem 122 e, como disse, do partido do Alasca só funciona lá no Alasca. Né? Tudo bem. Mas cuida do Alasca. Sim. Então, veja, hoje tem que ser nacional. É imposto. Aí você tem que se virar para sobreviver nacionalmente. O senhor fala federalismo para o Estado gerir o seu tributo, as suas leis, nesse aspecto? Sem dúvida. Eu também sou favorável. Claro. Aí vem pergunta... Eu sou da municipalização. Municipalismo. A federalização estava boa já. No meu entendimento, municipalização é um pedaço, é administrativo. Eu estou falando político-administrativo. Federalismo. Você arrecada e usa. Nos Estados Unidos, o município quebra. Se você não aguenta nas pernas, quebra tudo. Você vê, Detroit é uma das cidades mais promissoras dos Estados Unidos. Hoje é uma cidade fantasma. E aqui eu me lembro, você estava até perguntando o número de deputados para o deputado, em 1989, nós tínhamos em São Paulo 572 municípios, em 90 também. Hoje tem 645 turmas. Exato. Como é que essa turma sobrevive? Tem como. Quem não tem condições não se estabeleça. E não sei quantos vereadores e quantos que fizeram aí. Você conhece tudo a cabidão história. de emprego. Ué? É no mínimo 9 por município, né? Faz as contas. Né? E ganhando muito bem. Né? Não abre mão dos salários, não. Cidadezinha de 10 mil habitantes com vereador e prefeito. A gente brinca, fala que é coisa de mineiro, mas é coisa muito séria. Minas hoje tem quase 800 municípios. Mais de 800. Veja. Nessa época que você está se referindo aí, os vereadores não eram remunerados. Nem só todos. os vereadores das grandes cidades. Exatamente. Capital e cidade que tivesse cidade, 500 mil habitantes. Então você, quando separa uma cidade, emancipa, o termo que você quiser, você cria uma nova administração,
uma nova Câmara, não sei quantos vereadores, vivem 9, discutindo. mínimo 9, Mínimo de Esteliano. 9, Mínimo mas eu 9. quero aumentar, não sei. O americano faz o contrário, ele cria o condado, Isso. uma administração centralizada Conselho para popular, gastar. Isso. Para gastar menos. Exatamente. Turma, nós andamos contra a maré. E não tem jeito. Tanto é que essas empresas, essas cidadezinhas todas estão quebradas pelo funcionarismo público, pelos cabides de emprego, para funcionar aquela máquina que não precisaria nem funcionar. E agora entrou o Ministério Público pelo meio. Todas as prefeituras não conseguem se mexer. Exatamente. Também. Porque o político permitiu isso. Quer dizer, cada macaco em seu galho, turma. E quem errar, não importa o A nome, independência dos poderes prende não o existe cara. mais. Não Mas existe antes, mais, é verdade. julgue, condene e faça cumprir. Porque hoje nós estamos falando aí dos de Brasília, e a grande pergunta, quem aqui acredita que eles vão cumprir? Essa é a Pena. pergunta. Agora, A com pena, relação cara. à notícia aqui, eu sei que a opinião de vocês aqui, mas eu acho o seguinte, independente dessa fita, essa gravação, ser séria ou não ser séria, se realmente parece ela bem comprometida para uma gravação, os advogados é que vão poder julgar melhor. Mas eu acho o seguinte, o grande absurdo aí do negócio foi o presidente Michel Temer receber na calada da noite, clandestinamente, um cidadão daquela natureza. Poderia ter perfeitamente recebido em audiência dentro da agenda. Como recebeu fora, isso qualquer país do mundo já seria motivo, um país sério, já seria motivo de impeachment. Nos Estados Unidos, por muito menos, cai presidente lá. Raul, espera um pouco. Você falou em instituição. Presidência da República é uma instituição. O cara pode ter sido um ótimo vice e um péssimo presidente. Porque ele não entendeu até agora que ele não é presidente dos amigos, é dos brasileiros como um todo. É uma instituição. Então tem coisa que ele faz, tem coisa que ele não faz. Educadamente, diga não. Recebe o João? Não. Por que ele não disse não e disse sim? Porque não havia essa intenção, Por né? que deu A sim? intenção era o sim. Né? Quer dizer, então... Por que motivo? Por que motivo? Faria Essa- Lima está ouvindo atentamente. Por que motivo? A situação, entende, é uma situação muito difícil que nós estamos vivendo. Nós temos que praticamente refazer uma série de... reformular, Vamos recomeçar? repensar. Como? Com o Vamos primeiro recomeçar? passo tem que ser dado. Um primeiro passo tem que ser dado. Você tem que ter algum parâmetro para você poder, entende, caminhar. Tem que ter algum norte, né? Independente da Constituição, a qual, entende, eu não acredito, porque na realidade é uma coxa de retalhos, é um conjunto só de deveres e deveres e deveres, sem nenhuma obrigações por parte de ninguém. Né? É uma instituição que coloca como cláusula pétrea o direito à vida, então fica se discutindo, entende, quantos meses pode se abortar, entende, se pode sacrificar a vida. Então é um conflito já aí, entende? É um processo muito sério. Eu acho que temos que seguir a regra do jogo. Então, se a regra do jogo é a que? Vamos sofrer de novo. Estão tentando... Agora estão analisar. tentando tudo, estão tentando um jeitinho. O jeitinho não vai funcionar, Sim, tem porque que o processo tem que ser definitivo para o país. Quer dizer, não temos que virar essa página, não temos que entrar num novo plano. É eleição indireta, feita, entende, por um rapaz que nasceu no Chile, mas que é presidente da República, filho de um paraibano, entende, que é vereador no Rio de Janeiro, não interessa, mas ele é o elemento que tem que chamar a nova eleição. Eu não tenho alguns detalhes, eu não mergulhei ainda, se pode alguém fora do parlamento ser chamado a ser Disseram que participante. tem que estar afiliado a um partido, né? Como funciona? Mas Agora é preciso que se esclareça. Tem que saber os como detalhes funciona. de como funciona. Como entende? funciona? Mas tem O que Temer- acontecer isso. Se ele se 30 O dias. Temer tem uma linha sucessória. O Temer assumiu no impedimento Exato. da então titular Dilma, ele assumiu. E agora essa linha sucessória acaba? Não. O presidente da Câmara... É Mas obrigado a obrigado convocar a em chamar 30 uma dias eleição eleições. indireta. O Rodrigo Maia é chamado... Então funciona assim, o Rodrigo Maia assume Não. e convoca a eleição. É isso, é por 30 dias. Em 30 dias Mas ele ainda tem que até assumir. que o presidente Temer sofra um processo de impeachment. Não. Se ele for afastado, Não. vamos até dizer o seguinte, eu acredito que Ele o dia renuncia. D dele Ele seja no renuncia. dia 6 de junho, onde haverá a Reunião do votação TSE. da chapa do Da TSE, chapa lá. cassação da chapa Dilma Temer. Até antes desse acontecimento da semana passada, havia um placar extraoficial de 5-2 para
caçar os direitos políticos da Dilma e dissociá-la da chapa do Temer, que então sairia tranquilo. Agora há uma mudança, claro, mediante os últimos acontecimentos. Dificilmente esse placar de 5-2 não vai ser inverso, ou até 7-0. Porque qual ministro do tribunal que vai julgar realmente a favor da manutenção do Temer e só a condenação da Dilma? Fica mais do que claro e evidente que as chapas estavam mais do que entrelaçadas, né? Contaminadas. Porque muito mais bem a colocado. pergunta básica é aquela que fazem para o Watson, né? É o Sherlock Holmes. Chercher la femme ou chercher l'argent. Atrás do dinheiro ou atrás das mulheres, né? Para descobrir o caminho. Com que interesse aconteceu exatamente isso agora? Quem é que está por trás? Isso é uma bela Essa é a minha pergunta. pergunta. Por que o Fachin, entende, tomou essa decisão? Independente dele ter sido, entende, favorável a Dilma, fazer campanha para Dilma. Esse Supremo, até que ponto esse Supremo está consolidado como uma instituição? Tem que ir para o plenário maior, não é Por exemplo, isso? a Procuradoria analisou O direitinho esse Janot, áudio que antes de estava soltar. brigado com o Temer, que sabia que o Temer não ia apoiá-lo, entende, na sua recondução, e junto com o Fachin, deixa eu falar. quer dizer, nós temos que entender por que aconteceu Mas isso, veja quem só. é que ganha com isso. Eu acho que Não, só para terminar o negócio. Esse país tem tudo que o mundo inteiro quer. Nós temos água, nós temos solo, nós temos sol, Comida. nós temos tudo, nós temos uma massa humana boa para criar um mercado interno, nós temos tudo. E hoje, como eu falei anteriormente, os conceitos das nações, entende, estão meio relativados, entende, em relação à soberania. Quem manda são as empresas multinacionais, que elas detêm o poder. Elas estão aqui e elas querem usufruir aqui. Então, por que isso? Para baixar o preço, para comprar isso barato. Então estão comprando o patrimônio que nós construímos barato. Aí tinham chegado a um momento que disseram, não, o preço está bom, agora já basta. E de uma hora para outra acontecem esses fenômenos todos, esse efeito manada, Desculpa. tudo isso. A gente tem que entender, eu não consigo Nós entender. estamos criando na nossa Preciso da vida. gentileza dos senhores para conversar com a Gisele Souza, da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Jacopé, e boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Nossa parceria com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, trazendo informações àqueles que acompanham o Gente que Fala. Reformas trabalhista e previdenciária com a crise do governo. A reforma previdenciária sofreu algum revés com essa crise, Gisele? Olha, Jacopé, de acordo com o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, são grandes as possibilidades de atraso na tramitação da reforma da Previdência após a divulgação dos áudios envolvendo o presidente Michel Temer. A situação foi confirmada pelo relator da proposta na Câmara, o deputado Arthur Maia, do PPS baiano. Maia afirmou que não há clima para avançar em alguns temas devido às tensões no Congresso. A primeira votação da PEC 287, que altera as regras presidenciárias, estava programada para esta semana, Zucopé. Mas existe alguma forma do governo alterar essa previdência em meio à crise? Ciente das dificuldades em conseguir os 308 votos necessários para aprovar uma emenda à Constituição, o governo pode editar uma medida provisória para regulamentar o tema. As possibilidades já estariam sendo cogitadas pelo Planalto após o relator deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, congelar as discussões devido à crise institucional. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, afirmou que a oposição já reúne forças para evitar a votação de qualquer medida do governo Temer. Mas, Gisele, como fica, essa é a Previdência, como fica a reforma trabalhista no Congresso? Apesar de possuir maioria para a votação, a reforma trabalhista também deverá atrasar. Na última semana, a proposta foi retirada de pauta na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e ainda não foi definida uma nova data para a votação, Zancopé. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, relator da proposta, ainda não decidiu se dará ou não prosseguimento ao seu relatório. Ferraço afirmou que as divulgações dos áudios envolvendo o presidente Michel Temer dificultam o clima político para a votação, mesmo já havendo maioria para aprovação. O senador José Medeiros, do PSD do Mato Grosso,
disse que o tema só deverá ser debatido no Senado após os esclarecimentos de todos os fatos relacionados na Copel. Mas, Gisele, a reforma trabalhista, ela poderá vir a ser editada através de medida provisória? Apesar de também poder ser regulamentada por um decreto presidencial, a reforma trabalhista continua em discussão no Senado. O governo tenta prosseguir a tramitação com a realização de audiências públicas nas comissões de assuntos econômicos e de assuntos sociais. O senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, acredita que o pior já passou e que as votações podem continuar. Em resposta, a oposição promete barrar qualquer tentativa de andamento à medida. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, confirmou que irá obstruir a tramitação da reforma trabalhista na Copel. Gisele, grato mais uma vez pela tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Um registro aqui, eu tenho feito referência sempre à Flávia Carvalho. A Flávia acompanha, descobriu Gente que Fala, acompanha todos os dias. Ela mora em Santa Teresa, no Rio. Ela participa do blog Viciadas em Crochê. E a Ângela Prates, esse blog tem 251 mil seguidores, né? Portanto, 251 mil. Então, elas compartilharam o Gente que Fala através dos outros blogs, e na terça-feira passada nós atingimos 1.100.000 visualizações. Opa, o Gente que Fala alcançou esta marca de 1.100.000 visualizações. Agradeço a Flávia, agradeço a Ângela Prates, né, que está em Campo Grande, no Mato Grosso, acompanhando, e brasileiros espalhados pelo mundo todo agora encontraram o Gente que Fala. O Nef Tales de Guarulhos mandando um abraço, parabenizando a todos da mesa, acompanhando. Grande abraço. Ciro Moura, eu interrompi Ciro Moura, Coronel Telhada, o Raul Jafé, a Faria Lima, eu interrompi. Tem outras perguntas aqui, mas... Exato, eu queria só concluir. Primeiro, vamos retribuir o abraço ao Nepinho, que é o Nef Tales, que eu conheço há algum tempo. Pessoal, se nós abrirmos a discussão, nós antigos estamos ficando com termos absolutos. O cara que anda direito, anda direito. Quem anda torto, anda torto. Então, explicar por que ele andou, por que ele matou, ou não é que ele matou, turma. Se ele errou, tem que pagar o preço. Então, na verdade, nós... Dizem que a gente fica velho e nós não ficaremos. Nós temos um combinado nesse sentido. Somos antigo, velho nunca. Você também não. Seminovos. Exato. Seminovos. Se fôssemos carro. Não, antigo. Blindado seminovo. Você tem história para contar. Então, veja, você fez um comentário lá fora que eu não vou repetir, mas a minha preocupação é quando o jornalista, historiador, o nome que você quiser, acha que é Estrela. Nós convivemos com Estrela, e que já morreu, amigo nosso, que Deus o tenha. Mas causou muito mal para nós, e você conviveu isso. Que elegeu o Suplicy, pô. É verdade. Você lembra disso? Lembro. E que não é um homem mau, mas é um homem desorientado. Entende? Desde criança, quando bateu a cabeça na guia. Meu, não tem jeito. Pelo amor, olha, essa foi a pior escolha que o Ué, Estado nós de não São somos Paulo culpados já por fez, isso? eu acho, em Não, tantos não, anos há piores, repetindo. há piores. Ele Não não quer vamos lembrar entrar que ele nessa foi discussão. culpado disso, ele. Não fomos? Nós não estávamos juntos? Nós estávamos querendo que eleger o outro, não Sim, ele. é lógico, e nós erramos. Um culpado. É verdade. Então, hoje, nós não podemos Culpado é errar. você. Descobrimos o culpado é você, Raulzinho. Não, Mas somos não, nós dois. eu Nós fiz dois. campanha, vamos falar claramente para o Senado, para o jornalista Ferreira Neto, que já nos deixou. E não hoje. era mais Muito jornalista, especial. eu descobri na época, era uma estrela. Meu, Sempre então foi. tem história pra Sempre caramba. foi. Então, Sempre foi uma grande exato, estrela. só que nós É, achávamos que ele era só jornalista. Mas elegeram o Suplicy Exato. naquela altura. Mas, Raul, o Jaime do Jardim Bonfilholi manda um grande abraço e pergunta por que o cidadão que vive em São Paulo tem uma grande sensação de insegurança. Seria para o Raul ou para o Coronel Telhado? O Jaime sempre me provoca, mas eu deixo claro, viu? Né? A verdade é o seguinte, há muitos anos que não temos segurança pública em São Paulo, com todo respeito ao partido, viu, Coronel? Não tenha, não. Depois que entrou o PSDB, acabou com a segurança pública em São Paulo. Não há coisa pior do que esses 23 anos de governo do PSDB aqui em São Paulo. Deixou crescer o crime organizado. Raul, né? tem um detalhe.
Esses do PSDB estavam anteriormente como PMDB. Sim. Ah, sim. O PMDB... O PMDB acoplava, inclusive, o PT. Eles, né? É uma o dissidência. PMDB é o Lógico. hospedeiro e Mas o parasita. mas O PMDB é isso. O Não, são os hospedeiro. mesmos, são os mesmos. E que não existe em São Paulo. São os Existe no mesmos. resto do Brasil, mas não Coronel existe. em São Telhada não tinha nem ingressado. aí Não, na- olha, na quero dizer uma academia. coisa. Até eu entendo o coronel e entendo o seguinte: se você não está num partido grande, dificilmente você ganha uma eleição. O cara fala, mas quantas vezes a pessoa não se elege? Fala, olha o partido que ele está. Mas se você tiver um partido, como eu falei para o Ciro, pequeno, não tem tempo em TV, não tem recursos, não tem nada, então o sujeito não se elege. Então, Não, porque- você é um bom nome, você vai para um Raul, partido Eu bom. não tinha tido a oportunidade disso, mas se fala em PSDB, Serra veio do PMDB, Fernando Henrique veio do sim, PMDB, começa Covas veio aí. do PMDB. Isso nasceu Geraldo em 86 veio do lá, PMDB, em 86. deputado Claro. pelo PMDB. 86 com o Antônio Sim. Hermílio. Acoplava um monte de gente do PT, A inclusive. minha briga claro. com o Antônio, porque o Antônio ficou do lado do senhor Fernando Henrique Cardoso e do Mário Covas. E eu fiquei com o Fernando Vergueiro e com o pai desse rapaz Nogueirinha, o Ribeirão Duarte Nogueira. Preto. Ali já estavam preparando em 86, contra o Quércia, a saída, formação de um criando o partido. PSDB. Eu me lembro na campanha que ia dizer o seguinte: Isso mesmo. há 3 coisas na vida que o homem não pode fazer: casar com mulher assanhada, dar tiro de espingarda sem ver e votar no PMDB. Mas agora, você pode trocar. Essa eu não conheço. Atirar de espingarda sem ver? Como é que é? Casar com mulher asseada, Casar com mulher assanhada atirar sem Essa ver. não Essa foi e muito votar no PMDB. Essa eu não sabia. Coronel Telhado, Essa essa eu vou usar. sensação de insegurança, que Bom, a pergunta é dirigida ao São Raul Copé. Jafé, mas eu acho que tem que ser dirigida ao Antes de senhor. responder isso, eu queria fazer algumas ponderações. Primeiro dizer da alegria de poder estar com vocês aqui. Pessoas que têm um conhecimento muito profundo, são homens mais velhos do que eu, com muito mais experiência. Sou um pouco mais jovem, não tanto, mas um pouco mais. Politicamente estou começando ainda, eu estou até 2011, eu era o comandante da rota, todo mundo sabe disso. Então a minha vivência política é muito pouca, eu ainda estou engatinhando nesse campo. Então, preciso dizer que é uma aula que os senhores estão fazendo comigo aqui, quero agradecer a isso. Quanto à notícia do Michel Temer, do Marisa Oliveira, nota-se que são sempre os mesmos, né? Michel Temer foi secretário de Segurança Pública, foi sucedido pelo Marisa Oliveira também, secretário de Segurança Pública, estão juntos até hoje. Outro, Ricardo Molina também, sempre as mesmas pessoas envolvidas nesses assuntos. Não há novidade, então fica esse imbróglio, essa situação, não muda. Então, a sensação, agora entrando na pergunta, outra coisa que o Raul falou, que qual vai ser o dia D? Dia 6 de junho. 6 de junho. Feliz coincidência, dia 6 de junho é o dia D, 6 de junho de 1944. Foi tá quando certo. as tropas Invasão da aliadas Normandia. desembarcaram na Normandia. Quem Tá sabe vai certo. ser o dia D mesmo, né? Mas, enfim, quanto à insegurança, muito própria a pergunta do... Do Jaime. Do Jardim. Jaime do Jardim Bonfilioli. Jaime, você faz essa pergunta porque você quer cutucar a gente e sabe que cutuca mesmo, com toda razão. A insegurança pública ela tem vários fatores. O primeiro é a nossa lei totalmente arcaica. É uma legislação que favorece o criminoso e depõe contra as autoridades. A nossa legislação criminal precisa ser revista. Segundo, concordo com o Raul. Eu sou do PSDB, estou no PSDB. Nós temos que estar em algum partido para concorrer à eleição. Fui convidado, primeiro partido na época, o PSDB. Topei, estou aqui, graças a Deus, com uma votação muito expressiva. Aliás, só pra dizer, eu sou daqueles que voto na pessoa, não voto no partido. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas hoje Fazemos é assim. isso. Fora os esquerdoides fanáticos, a grande maioria do cidadão hoje vota na pessoa, não vota no partido. Sempre foi assim. Então, mas infelizmente o PSDB tem uma falha muito grave. Ele é um partido muito Zé do Muro. É um partido muito Zé do Muro. Ele não se posiciona. E nós, militares, nós não somos assim. Não tem meio grávido pra gente. Ou a gente é ou não é. E o PSDB ele não põe o pé na mesa para não falar outras coisas. Que tem que tomar uma atitude, não toma. Então, isso na segurança pública é muito claro. Por quê? Você tem uma situação, você tem que resolver essa situação. Não dá para ser politicamente correto, não dá para alisar ladrão. Ladrão é uma lei forte para botar o cara na cadeia. Se ele puxar arma para a polícia, ele tem que tomar tiro e tomar tiro para morrer. Como sim. é em qualquer país Como avançado qualquer país do mundo. Agora, aqui no Brasil, nós temos uma mania desgraçada de ficar defendendo bandido, de ficar passando a mão na cabeça de ladrão. Isso é refletido claramente na política. E o PSDB, o meu partido, é um partido, desculpa a expressão, é um partido bunda mole.
Porque não toma atitude e acabou. Parabéns, viu? Mas Isso, verdade, isso Raul. que é coragem. Eu É sou isso que policial nós militar. estamos exigindo dos políticos. A coragem para falar a Não é verdade. nem coragem, é uma realidade, todo mundo vê. Eu sou policial militar, comandei a rota, fui tenente de rota nos anos 80, 90, comandei a rota em 2000, de 2009 a 2011, 2 anos e meio praticamente, e senti isso na pele, a dificuldade de trabalhar, a dificuldade de valorizar a tropa. Hoje um policial militar que mata um ladrão, ele é execrado, ele é transferido, ele vai preso, enquanto que o ladrão sai no dia seguinte com essas... Com ajuda de custo. Ganhando mais do que o salário mínimo. Sim, não é só esse o problema. Com direito a- O problema é que o a ladrão comida. ele é pego em flagrante hoje, no outro dia ele está em liberdade. Porque a audiência de custódia coloca o ladrão em liberdade. Existe todo tipo de artimanha para colocar o criminoso na rua. Hoje, o pessoal reclama, a grande grita hoje, Ciro, é que os presídios estão muito cheios. Então eles inventam um monte de artimanhas para botar ladrão na rua. Botar na rua. Ao invés de fazer mais presídios, Então, eles como é querem que, tirar, como é que abrir a nós mão. vamos. E outra, fora o exemplo que nós estamos citando aqui, dos nossos governos aí, nesse mar de lama, como é que você vai chegar para um soldado da Polícia Militar, falar, você tem que combater o crime, você é honesto, você vai arriscar a sua vida, você vai dar a sua vida em prol da sociedade, ganhando R$2.000, R$2.500, e esses bandidos fazendo o que estão fazendo com o Brasil. Como é que nós vamos dizer isso para um soldado, para o cidadão? Cidadão, o senhor tem que trabalhar com salário mínimo, mas o senhor tem que continuar honesto. Tudo bem que todo mundo está te roubando, mas você tem... Então, é uma pouca vergonha. Que nós... Eu E só meu queria- partido... Recentemente prenderam aí um membro da Comissão de Direitos Humanos da Comissão Era Estadual. o vice-presidente. Era o vice, foi Bandido, era envolvido bandido. com o PCC. No Rio de Janeiro, assaltaram e mataram, parece que um alemão lá, um dos envolvidos no crime, também apresentou uma carteirinha da E o Comissão pior de é que Direitos eles estão Humanos. migrando para a política. Tem alguns até eleitos prefeitos, vereadores, etc. E tal. E digo o mais. problema mais interessante também é o seguinte: o PSDB espalhou o crime pelo estado inteiro. São Não, 109 pelo Brasil, Não, pelo vamos Brasil. pegar o estado de Exportou São Paulo. pro Brasil Vamos pegar todo. o Falando no estado de São Paulo. Estado de São Paulo. São 192 cadeias espalhadas pelo... Não sei exatamente Mais o ou número, menos. não sei. E no fim de semana vai aquela população todinha, daqui a pouco... Você levou a cadeia e o crime. Leva a E transforme leva o a cadeia em quartel. E venderam o quê? Venderam Abre para as esses portas. prefeitozinhos que não podem fazer nada porque não tem recurso, a vantagem de ter um presídio na sua cidade. Aí aparece todo mundo, daqui a pouco você filia o cara, e filia os familiares e conquista. E digo mais, quiçá um dia nós não tenhamos o PCC como um partido político. Como foi que aconteceu? As Pelo Farc, menos alguns estão já eleitos. não em alguma duvido, aqui, não, ali. já tem gente já tem. comprovado do PCC. Então, Já existe. é terrível falar isso, mas não há, porque nós já temos um monte de criminosos do PCC envolvido em política. Imaginem nós termos um dia um partido envolvido de tal Não, maneira eu queria com só crime. dizer o seguinte, falou estados do É interior, Então Faria não Lima. queremos mais intermediário, uma Marcola direto para presidente. É isso? Viu, Zé, o seguinte, Zé, queremos, pelo nós amor queremos de dizer o Deus. seguinte, em todas as cidades do interior, outrora calmas, onde o sujeito dormia com a janela aberta, Ah, sim. hoje tem bairros inteiros Nem dorme que a mais. polícia nem chega perto, cidade do A interior. Cracolândia agora, resolvendo entrar na Cracolândia, que era uma vergonha. Uma vergonha. E tem nego gritando mas- contra. O Suplicy tá achando que aquilo foi um absurdo. Aí eu sou obrigado a me Nem posicionar falo no desse seguinte cidadão. aspecto. Esse problema das cadeias do interior é um problema realmente sério, mas não é culpa de um partido, de um ou de outro partido. É um problema da legislação. Não, mas o, A nossa- o PSDB está há 20 anos no poder. Sim, mas eu acho que a legislação, no caso, é uma legislação Mas- federal. mas- Por isso que eu sou favorável a uma federalização. Está escrito República Federativa do Brasil, mas E ela não não é é. federativa. Não. Eu sou favorável sim a uma federalização, onde o Estado de São Paulo regesse a sua lei, Isso. a sua parte financeira. Sua Enfim, arrecadação, nós seu poderíamos gasto. até ter uma prisão perpétua nesse Estado, porque é o que sim. merece o criminoso que pratica esses Ou a crimes pena de hediondos. morte, porque Coronel não é Telhada, barato a pena de Coronel morte. Telhada, a Juliana do Bom Retiro, aproveitando o momento, pergunta se é possível afirmar que a Cracolândia acabou. Foi um Juliana. erro crasso. Olha, me perdoa, eu não sou dono da verdade, eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho um pouquinho de experiência policial. Pouquinho. Eu acho que, com todo o respeito que eu tenho pelo Dória, ele não deveria ter dito aquilo que a Cracolândia acabou. Nós sabemos que outros prefeitos cometeram a mesma falha, disseram isso. Recentemente, acho um O governo Haddad falou, o o Kassab falou, foi a Kassab anterior. falou. Kassab. E- Fez então- uma ação semelhante que não deu Exatamente. certo. A Cracolândia ela só tem um jeito de, eu não digo acabar, porque o tráfico de entorpecente, a droga é uma Reduzir, desgraça. pelo menos. Reduzir drasticamente. Só há uma condição. É uma internação compulsória. Não há outra Porque a solução. legislação Mas não é que na permite. época tentaram Não, fazer no governo Kassab, mas A faltou, legislação gente, não faltou permite. hospital, faltou O local. André Matarazzo arrumou mais de 2.000 internações.
Mas era pouco. Não, mas teria resolvido. Não prosperou. Porque tinha que ficar mais de ano. Menos de um ano não adianta O nada. médico não queria encaminhar, o hospital queria tanto para receber. É um comércio. Eu, na época, eu sugeri que até fossem convocadas as igrejas, Exatamente. até o exército para fazer 4 hospital de milhões de campanha. reais por semana ou por mês? Não lembro, mas é Que é absurdo. o valor do movimento que tem. Não sei. Não, esse, no caso do Agora, só Haddad, na aí, pelo amor de na Deus. Cracolândia. Eu prefiro Ah, nem é citar grande. o que o Haddad fez nesse negócio, de pagar hotel. Isso, pelo amor de Deus, é melhor nem entrar nessa seara aqui. O resultado que aconteceu ontem é o resultado de governo falido, que foi o do Haddad, onde nós tivemos, não sei se uma tentativa perniciosa em resolver o problema, acabou criando mais problema ainda. Então não existe, entenda uma coisa. do crime, do A tráfico. legislação hoje que desqualificou o porte de droga como crime, ela favoreceu a pessoa que quer usar droga a usar droga. Ela deu um estímulo. E outra, se não houver internação compulsória, porque muita gente quer sair dali, mas não consegue. Muitos querem. É só com internação compulsória. Ponto. E aqueles Então, noia não tem Juliana condição que perguntou? não tem condição de decidir. Então, Juliana, não acabou a Cracolândia. Ela vai se espalhar, surgirá em outros Mudou pontos, de ponto. como a cidade já está tomada por noia hoje. Tem filiais. Exatamente. Os Espalhou. O comerciantes. Lucas H6 queria acabar com a zona. Zona era uma expressão onde existiam aquelas moças de vida mais fácil. Má Se espalhou família. por São Paulo espalhou. inteiro, não foi isso? Então, hoje a Cracolândia, os moradores e comerciantes estão desesperados, porque estão sendo vítimas de roubo, de furto. Na Roberto Marinho ali, um Debaixo do absurdo. minhocão, passa Em ali tudo pra- quanto é lugar, se espalharam. Faria Lima, antes de uma pergunta para o Ciro, o Lucas da Lapa pergunta sobre as grandes diferenças entre o atual momento brasileiro e os governos militares. Você consegue dizer isso em um minuto? Nos governos militares, nós saímos numa posição em termos econômicos, entende, de 64ª posição, para estarmos entre os 10 maiores economias do planeta. Nós criamos toda a infraestrutura necessária na parte, vamos supor, energética, com Itaipu, com Tucuruí, com tudo. Nós criamos, entende, uma série de modificações que foram feitas na área econômica. Quer dizer, era completamente diferente. O que aconteceu naquela época era diferente. Nós tínhamos estradas, entende, rasgando o Brasil inteiro. Nós tínhamos perspectiva de futuro. Nós estamos quase ultrapassando aquele sonho que nos prende, entende, sempre ao passado, de ser o país do futuro. Faria De uma Lima, hora para outra desmontaram tudo. Faria Lima, que presidente militar ficou rico? Nenhum deles, pô, nenhum deles. Eu convivi com todos eles. Meu pai conviveu lá. Meu pai comandava a 5ª Zona Aérea e o Médici era do 3º Exército. E o Roberto Campos, que era chamado de Bob Fields, que teria vendido o Brasil, um homem que teve que trabalhar até 82, 80 e tantos anos de idade para dar palestra para sobreviver. Não quando vocês querem nivelar, entende? Vendendo. Porque na realidade houve uma sacralização da política. Criaram, entende? O Padrinho Cício, vai conhecer a história do Padrinho Cício lá no Nordeste, mas ele virou santo. O nosso profeta de Caetés, entende, virou um mago. Então esse homem virou um mago. Ele tocava tudo e virava ouro. Né? Tirou milhões, entende, dos pobres e colocou na conta dele na Quase Suíça. um Antônio Conselheiro. Quase um Antônio. Ciro Moura, Marcos de Pinheiros, qual a posição do seu partido em relação à atual situação do presidente Temer? Que o PTC se posicione. Olha, no nosso entendimento, ele está indo embora. Nós já assistimos esse filme, ele errou, não será perdoado, principalmente pelo povo brasileiro. Não, eu participei do primeiro filme, que nós erramos também. Tá? E eu acho que ele não tem retorno, sob qualquer justificativa, porque a instituição presidente da República não permitiria a ele fazer o que fez, só ter recebido aquele falastrão, condenado, com inquérito, com má conduta, e um monte de história. Então, eu acho que ele entrou, inclusive, com um nome diferente, não se identificou como... Olha, escondido, turma. O que acontece é o seguinte, só se dá o que se tem. Acho que o Michel não percebeu que o destino ele colocou à frente. Mas ele não tinha condições. É uma questão ele de não dava para ir estatura. no supermercado e dizer, me dá meio quilo de carisma, me dá um pouquinho de coragem. Isso não se compra, isso ou se tem ou não se tem. Aí, na realidade, esse problema também de gestão, já que é para mexer, negócio de gestor. Esse negócio de gestor, quem inventou isso foi o Lula, com a grande gestora que foi a Dilma, não foi isso? Eu odeio esse Nos negócio. Estados Unidos, pegando os exemplos Até na americanos. PM, isso não é mais comandante, é gestor negativo, é comandante, comandante, é presidente, é como- governador, esse e gestor aí... Esse negócio de gestor, nos Estados Unidos, você elege um prefeito, ele vai nas principais faculdades lá, escolhe entende, um contrata city alguém. manager, um gerente de cidade. Que nem gestor. Nós escolhemos um cara para ser líder,
para apontar o caminho, Exatamente. para dar um norte. Isso. E para isso o sujeito tem que ter visão, tem que ter coragem, tem que ter persistência. Não precisa ser E não técnico. isso. Não Só precisa posso ser fazer um técnico. parênteses, Que hein? técnico, coisa nenhuma. Eu não preciso precisa só ser depois técnico nenhum. perguntar Lógico. fazer uma pergunta para você. queria fazer um parênteses. Como é que você consegue tocar a sua tropa? Ou conseguia? Com Eu? todo esse desincentivo que nós temos. A tropa é fácil de tocar. Você tocar a tropa, primeiro você tem que deixar eles trabalharem, porque eles sabem fazer o serviço. Segundo, valorizar o seu homem, a sua mulher, o seu subordinado, no sentido de valorização profissional. Lógico que o salário é uma coisa preponderante, mas a valorização enquanto ser humano é de suma importância, a valorização profissional. Você tem que mexer no elan da pessoa, na honra da pessoa. E o militar vive muito disso. Então, para estimular a sua tropa, você tem que valorizar e mostrar para ele a importância dele para a sociedade. E ele faz milagres, viu? Agora eu queria fazer... Coronel, só posso fazer uma última palavra, uma Meu. dica aqui rápida, Coronel, Lógico. talvez até o Coronel não esteja a par, mas existe uma lei estadual em que reserva 5% das residências do CDHU para os policiais militares. Não, mas é uma... Isso está sendo cumprido? Não está, e é uma briga, viu? Coronel, Aí é gostar da polícia? o Estado de São Paulo autoriza a polícia a usar arma apreendida. Aham. O que significa isso? Eu Parece acho importante já que, recebeu ultimamente, o que 20 disso. acontece é o seguinte, o crime ele tem alguns armamentos que nós não somos autorizados a comprar armamentos sofisticados, de último tipo, Ponto de 50. calibres até não autorizados, entendeu? Ponto 50, ponto 30 nós já temos, mas ponto 50, que é uma arma para blindados, para derrubar avião, para perfurar um blindado. Então, são armas poderosas, caríssimas, que o Estado não compra até pelo valor. E essas armas estão sendo apreendidas com crime. Então, isso nós já vimos nos filmes americanos dos anos 90. Quem lembra do filme Anjos da Lei, não sei se você lembra desse filme, eles usavam o que era Ciro apreendido. lembra. Lembra disso? Ciro. O Ciro lembra. E eu acho interessante a proposta, eu acho que vale a pena. Eu só não concordei muito com a ideia, porque eram 37 armas apreendidas, 20 foram para a Polícia Civil, 17 para a PM. Desculpem, com todo o respeito que eu tenho pela Polícia Civil, eu não sei o que a Polícia Civil vai fazer com um fuzil sofisticado daquele, porque a única tropa de confronto da Polícia Civil que eu sei é o Garra, que é uma tropa pequena. Então, eu acho que não precisava desse número de 20, precisa na PM. A PM troca tiro todo dia, direto. troca tiro com fuzil, nós perdemos gente todo dia. Então, eu acho a ideia importante, interessante, que venha, que sejam bem usados e que vamos desarmar o crime. Eu queria só fazer... Por que carro da polícia não é blindado? Olha, nós temos projeto a respeito disso, já foram aprovados na Assembleia, mas não foram sancionados pelo governador. por causa do Acorda, valor. governador! Tem que ser pelo menos o vidro. Ô, quantos morreram vidro esse de- ano? Agora eu vou brigar. Quantos morreram esse ano? Esse Policiais ano- militares. vidro, pelo Agora menos me o vidro, insuflei. os vidros. Agora insuflou. mais de 70 vidros. policiais. Mais de Coronel Telhado. 70 e não foi aprovado? O vidro dianteiro, pelo menos. Pelo menos. É uma 30 vergonha, segundos só, governador. coronel. É uma 30 vergonha, segundos. isso é crime. 30 segundos. Ô, Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar com os senhores, essa aula que eu tive aqui com os senhores. Quero fazer um parênteses. Nós já falamos tanto do regime militar, falamos em coisas do passado. Lembrar que hoje faleceu aos 89 anos o Roger Moore, o eterno 007. Então eu estava vindo para cá e eu vi aqui no WhatsApp. Sim. Então nós que somos pessoas que lutam pelo bem, nós temos nossos super-heróis também, todos nós temos, né? E sem dúvida o 007, que foi o herói de muitas gerações aqui. Vamos prestar essa homenagem ao Roger Moore aqui. Todo de menor é um 007. É verdade. E dizer aos ouvintes, aos nossos telespectadores, que contem com a gente. Nós não somos dono da verdade. Temos uma vontade enorme de trabalhar, de acertar, de aprender. E saibam que se depender de mim, eu jurei quando entrei na Polícia Militar, sacrificar minha vida, se preciso fosse, em prol da sociedade. Esse juramento continua em pé. O que depender de mim, nós vamos até o fim para melhorar as condições do Brasil. Muito obrigado. Nós não temos tempo para mais nada, agradecendo ao Coronel Telhada, que é deputado estadual, exercendo o seu mandato pelo PSDB, Ciro Moura, empresário, que é presidente estadual do PTC e também do diretório... É Nacional. diretório que fala? Nacional, né? Também Raul Jafé, o Jaime diz que você tem o DNA da Rádio Trianon e acrescenta aí também o DNA da TV aberta. E o meu querido Sanguiário. meu querido José Roberto Faria Lima, pessoa especial que participa do Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, sempre com a direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá. É isso aí.